No nosso momento de saúde, a gente vai falar de um assunto que tem muito a ver com essa época do ano. Agora, no final do ano, os boletins escolares dos nossos filhos estão chegando, aí vem com os resultados, a gente fica de cabelo em pé, aquele estresse em casa, né? Eu sei bem o que é isso. E dá uma certa angústia, porque a gente quer ajudá-los, a gente não quer as notas vermelhas, a gente quer que eles passem essas barreiras. Quando aparecem as notas vermelhas, muitos pais não sabem nem como reagir. Tem uns que ficam muito bravos, outros que passam muita mão na cabeça. E como é que a gente faz? Qual é a atitude que a gente realmente deveria tomar? Algumas dessas atitudes são parecidas, e os pais acabam contratando aula particular, aquele corre-corre e investem um dinheiro nas aulas particulares. Mas, gente, é importante analisar a situação, já que muitas vezes o aproveitamento escolar é baixo por conta de outros problemas, né? E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, sobre quando contar com ajuda, como, até que ponto ela é benéfica, que até que ponto ela vira algo nocivo para os nossos filhos. Então é preciso realmente entender melhor para a gente acompanhar essa criançada e oferecer para elas o que existe de mais precioso e transformá-las em cidadãos maravilhosos. Natécia Atiba é autoridade no assunto, é psicoterapeuta de casal e família, é psicóloga clínica, palestrante na área de relacionamento familiar, colaboradora em livros na área de educação, psicologia e comportamento. Ela é autora do livro Mulher Sem Script. Ela é filha do Issam Tiba, que a gente aplaude sempre, aprende em todos os livros dele, e é uma grande amiga querida. Olá. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. E ó, sou amiga também, porque para compartilhar essas ideias aqui e para abrir o coração, para mexer no nosso coração, né? É precioso. Obrigada por ter vindo, viu, Natécia? Eu que agradeço. Bom, eu fico louca e eu acho que todos os pais e mães também, né? Vem aquele boletim, você quer ajudar. O que a gente deve fazer? Qual primeiro deveria ser a atitude diante, às vezes, não sei se eu posso falar fracasso, mas de uma nota do ruim mau dos nossos desempenho, filhos, né? um mau desempenho, melhor. O primeiro ponto importante é entender qual o contexto do mau desempenho, como você mesma estava falando. Né? Será que ele mostra que o adolescente ou a criança não se empenhou o máximo que pôde? Será que ele demonstra que existe alguma questão ali que está difícil emocionalmente, está atrapalhando a concentração? Né? Tem alguma coisa a ver com o contexto da escola que está deixando ansioso, chateado? Então, primeiro entender, até para ver qual que é a ajuda que você vai dar. Porque uma criança, um adolescente que não se esforçou e tá quase para repetir de ano, se a gente corre atrás e faz de tudo para ele passar, será que está certo? Será que o aprendizado dele vai ser correto? Né? De que eu não faço o melhor que eu posso, chega na última hora, eu corro e dá tudo certo? A vida é assim? Né? Então, eu acho que, acima de tudo, é olhar, ter uma visão mais geral do que significa aquilo no momento. Por mais que a gente sofra junto, às vezes ir mal e ter que arcar com as consequências disso, às vezes uma repetência, tem um significado muito maior em termos de aprendizado e amadurecimento. É difícil para o pai e para a mãe, e até mesmo para a criança, lidar com a repetência, mas realmente, às vezes, ela é benéfica, né? Às vezes, ela dá chance até da criança se encontrar, amadurecer. Às vezes está deslocada, tem a idade correta, mas emocionalmente é muito imatura. Às vezes a parte cognitiva não está acompanhando. Então, acho que são coisas para olhar mesmo. Agora, nunca a gente pode poupar a criança ou adolescente das consequências. Por mais que esteja indo mal, porque tem alguma outra dificuldade, as consequências são deles e eles precisam assumir. Agora, mesmo que a criança tenha acesso à aula particular, de alguma forma, ela está lidando com consequência, não? Porque uma criança, eu até digo, o meu maior já está em outra fase, né? Mas para mim é menor, que se ela puder aproveitar melhor o tempo dela na escola, tirar boas notas, quem lucra é ela mesma. Se ficar tendo que correr atrás desse prejuízo, fazer aula particular, é mais tempo que ela tem que ficar em casa, estudando mais e fazendo mais exercícios, treinando mais. De alguma forma, é uma consequência daquilo que não foi feito, né? É, mas o que eu noto é que no final acaba sendo uma maneira, uma muleta muito fácil de se apoiar. E muitos já, ao invés de se sentirem privados, né, do tempo que podia ser livre, de poder fazer outras aulas, acabam falando, eu não vou me esforçar, porque depois eu tenho alguém que me explique. E aí passa a ser nocivo. Né? Então, muitos não pensam no prejuízo, acabam se beneficiando disso. E os pais têm que ficar atentos para ver. Será que a aula está ajudando, que está sendo uma muleta necessária, mas que o filho vai aprender a caminhar? Ou é uma muleta que ele está se instalando e não vai mais querer tirar? Né? Esse é um limite, um limiarzinho que a gente precisa observar com atenção. Tá. E o que a gente precisa... Porque, assim, eu digo como mãe, essa observação
de uma forma mais prática, o que a gente tem que prestar atenção? Por exemplo, dificuldade de fazer a lição sozinho, dificuldade de estudar, ou isso às vezes a aula particular pode ajudar? Como é que é? Então, a gente precisa ver na escola como é que ele está, para ver se ele está envolvido, se ele está comprometido, se ele está muito desligado da aula, para ver a postura de aluno. Esse é um dos pontos importantes. E o outro tem aula particular, mas a aula não pode repassar tudo que foi dado na escola. Porque senão acaba sendo meio que um substituto da escola. A criança vai, se socializa na escola, não presta atenção e depois tem um professor particular. Né? Então, assim, tem aula particular. Fora a aula particular, esse filho se empenha, faz as atividades que o professor passa, né? Faz a parte dele, porque a aula particular é um momento de você ajeitar o que você aprendeu e não aprender tudo de novo. Então, perceber como é que está sendo essa aula particular. É como se fosse um prêmio. Assim, você fez tudo, você está acompanhando, você fez as lições de casa, o comportamento está bom, está com uma certa dificuldade, eu vou colocar à sua disposição uma professora particular para te dar uma ajuda nesse momento? É mais ou menos isso? Pode ser encarado assim? Pode ser. Aí se a criança realmente não fez por merecer, não estudou, não fez lição, não quis nada, a gente de repente deixa ela arcar com as consequências. Sim, pode ser. Agora, ainda mais se a gente perceber que existe uma dificuldade real. Ele é ótimo aluno, sempre teve bem e tal. Então, não conseguiu manter por alguma razão, é uma coisa específica, aí sim, a gente pode colocar que é uma ajuda necessária naquele momento. Mas para entender que é uma coisa pontual, para aquela dificuldade, para aquela matéria. E não como a gente tem visto professores particulares que acompanham todas as matérias, que é com quem o aluno faz lição de casa, com quem ele entende o conteúdo da escola, né? Aí passa muito do ponto. Agora, Natércia, algumas crianças realmente têm uma necessidade da ajuda de alguém. E essa ajuda pode ser do pai, da mãe, né? Eu gosto de sentar e ver como é que tá a lição do filho. Mas muitas vezes tem coisas que eu mesma não lembro. E eu fico pensando assim, até que ponto realmente o pai e a mãe podem ajudar mais do que o filho? Como é que é isso? Então, é super do importante. Que chamar alguém de fora, É muito importante que o filho faça as lições sozinho, mesmo que ele não consiga fazer tudo. Claro que tem a umidade que a gente, quando é pequenininho, a gente vai sentar, vai ler enunciado junto, vai orientar. Mas ele precisa fazer e as dificuldades dele do filho precisa aparecer na lição, para o professor saber em que ponto que ele está, sozinho, quanto ele caminha. Então, muitas vezes a nossa postura de querer estar junto, deixa eu ajudar a fazer lição, favorecer um pouquinho, tá difícil, acaba prejudicando, porque o professor não sabe exatamente como é que ele está na escola. Então, acaba sendo um problema. Ok. E a relação do nervosismo de alguns pais? O que a gente pode falar para quem está em casa, entender que esse nervosismo talvez atrapalhe a criança até? Então, na verdade, o que eu acho que é muito importante é conseguir dividir que a vida acadêmica é do filho e que os pais estão fazendo o máximo possível, estão proporcionando uma boa escola, precisam confiar no ensino da escola e não ensinar novamente em casa na hora da lição de casa, né? E vai acompanhando para ver se ele realmente está cumprindo, se ele está empenhado, né? Como é que ele vai fazer as atividades dele e aprender a se esforçar, porque essa é uma das questões. Às vezes os pais acham, não, ele tem dificuldade. Não, às vezes é um filho que foi acostumado a ter uma ajuda e quando chega na hora dele caminhar sozinho, ele fica inseguro e fala, não vou conseguir fazer sozinho. Mas o filho que sempre teve uma ajuda, se a gente larga para caminhar sozinho, ele vai se perder. Sim. Tem um jeito gradativo da gente colocar esse filho para caminhar sozinho? O ideal é desde pequenininho ir soltando. Bom, mas aí, e se já chegou numa fase que aí a criança está com dificuldade? Aí vai ter que dar uma ajuda para ele achar o caminho dele. O que a gente não pode é criar uma situação, que é o que acaba acontecendo, de que os filhos acham que estão estudando, fazendo um favor para nós pais. Gostei. Esse é o problema, né? Eles precisam entender que a escola, as lições, as atividades são responsabilidade deles e que a consequência é com eles. E muitas vezes eles vão ter que sentir na pele ir mal numa prova, numa matéria, e a gente como pai vai ter que conseguir tolerar, porque ele precisa daquilo para aprender. Ninguém nasce tendo um bom desempenho em tudo, né? E a escola, ela pega habilidades cognitivas muito diversificadas. Então, às vezes a criança tem facilidade para uma, o filho tem facilidade, outras têm dificuldade. Nem sempre na dificuldade a gente tem que socorrer. Ele precisa aprender a lidar com a dificuldade dele. Descobrir como é que eu faço aqui que eu não sou tão bom, que outros recursos eu tenho, deixa eu me ajudar. Agora, quando chega num ponto que já está muito fundo ali o buraco, né, já está muito complicado, a gente pode dar uma ajuda. Mas aí, nesse caso, às vezes um psicólogo ou um psicopedagogo que vai retomar como é que a gente vai ensinar esse filho a estudar, como é que a gente vai ensinar essa criança a se esforçar, a ter consciência que é responsabilidade dela. Isso não é um trabalho de professor particular, é um trabalho
Até porque é maior. importante a gente ensinar isso para os nossos filhos, porque na vida nada é fácil. Sim. Sem esforço a gente não vai a lugar nenhum. Quantas vezes a gente cai e precisa levantar? E é fato, né? E vai cair mesmo várias vezes na vida. Então, agora, a criança tem uma coisa de dar desculpas, né? E às vezes ela fala, eu não sou boa, ou não sou bom nessa matéria, porque o professor não explica direito, porque o meu professor, ele não dá atenção, eu falo que eu não estou entendendo e o professor tem essa questão também. E aí eu queria depois que a gente falasse um pouquinho sobre como é que os pais lidam com as reclamações dos filhos em relação aos professores, à coordenação da escola, o jeito que a escola conduz tudo isso. Até que ponto a gente realmente releva aquilo que a criança está falando e até que ponto a gente tem que colocar o limite e mostrar que a vida não é um mar de rosas que às vezes a gente sonha. É verdade. A gente fala sobre isso já, tá bom? Legal. Estamos de volta com o nosso Vida Melhor. O nosso assunto hoje é o rendimento escolar das crianças, até que ponto os pais devem interferir, até que ponto as aulas particulares são benéficas, quando possíveis, porque eu sei que muitas vezes nem cabem no orçamento da família, né? A gente vai entender como é que isso tudo funciona dentro de uma escola, conversando com alguns professores. E a Ana Tércia Tiba, que é psicóloga, psicoterapeuta familiar e também de crianças, adolescentes, está aqui hoje para nos ajudar a entender um pouquinho esse universo. A gente já falou no primeiro bloco que é importante, antes de mais nada, os pais entenderem o que está acontecendo com a criança, né? O que quer dizer o mau desempenho, né? E que esse mau desempenho, às vezes, é consequência de uma falta de foco, de interesse, Pode de ser esforço. tanto emocional quanto uma questão da postura dos pais, né? De não cobrarem e não ensinarem o filho a se esforçar para conseguir o que ele precisa. E aí eu deixei uma dúvida no bloco anterior, que é em relação às queixas das crianças. Às vezes elas falam, mas o professor não ensina direito. Porque tem o professor X que é ótimo, e nessa matéria, porque ele é muito bom, eu vou bem, mas a outra professora me dá sono. E aí como é que o pai lida com isso? Então, precisa ouvir o filho. Se o filho se queixa muito, está reclamando e é uma queixa que faz sentido, precise averiguar. Mas não questionar a escola na frente do filho, porque a escola acaba perdendo a autoridade. E é importante ter uma parceria dos pais com a escola, para a escola se fortalecer e para os pais também se fortalecerem em relação a isso, né? Então é importante ir checar e se não tiver o que fazer, tem situações que a gente consegue mexer, tem outras que não consegue. Se não consegue falar, filho, é assim. Alguns professores são melhores, outros não são tão bons, mas o interesse em aprender a matéria é seu. E você vai ter que achar um jeito. E se for realmente uma falha muito grande ali de algum professor, aí você pode pensar como em casa você pode ajudar a estudar ou colocar alguém, suprir essa falta se não for possível, né? Mas muitas vezes o professor não sendo tão bom, acaba sendo um aprendizado dos filhos, né? Conseguirem prestar atenção mesmo daquilo que não encanta. É muito fácil prestar atenção no que encanta. O difícil é ter a disciplina de prestar atenção naquilo que não é tão legal, tão agradável, tão bonito. O ideal é tornar a aula bastante agradável. Mas hoje em dia também tem tanta coisa gostosa para eles fazerem, tecnologia e tudo mais, que é difícil também para um professor tornar aquela aula uma coisa apetitosa, gostosa, né? Então esse é um momento de falar, filho, realmente eu entendo, faz sentido o que você está falando, eu conversei na escola, mas olha, o professor que você tem é esse. E aprender a matéria é interesse seu. Então vamos ter que dar um jeito. Muito bom, importante ter esse papo franco e firme com os filhos, né? Sim. E eu fico lembrando agora do troca-troca de escola, que às vezes também é muito nocivo. É importante olhar, às vezes tem uma situação que a criança está muito mal adaptada na escola, é importante mudar. Mas mudar depois de ser feita uma avaliação, passar por alguém, conversar com a escola, tentar. Se chega à conclusão de que realmente não dá, aí tem que ir para uma escola diferente daquela que estava. Senão vai se repetir. Aí fica essa mudança, né, uma atrás da outra de escola, que é muito ruim para a autoestima da criança. Parece que ela então não se encaixa nada, que ela nunca consegue dar conta. Ou entra para aquele outro lado de que não existe escola boa o suficiente para mim. Que também é muito ruim. A gente tem que se adaptar ao que tem, né? Bom, a gente vai olhar um pouquinho esse universo de perto, assistindo agora uma matéria que a nossa equipe foi fazer. Eu acho que vai dar uma clareada também nas nossas ideias, até para você já formular sua pergunta e enviar para o vidamelhor@redevida.com.br ou no 0 operadora 11 2202 8432. Vamos assistir. Sou mãe do Diego, ele está no 7º ano e eu percebi que ele precisava de um reforço escolar a partir do 3º trimestre do ano passado. Eu falo muito na aula, aí acabo não prestando atenção. Aí tem vezes que eu presto e tem vezes que eu não presto. Então quando eu não presto atenção, eu perco a matéria, então fica difícil para mim.
É difícil você conseguir pegar um aluno até uma criança e trazer ela para o foco da aula. É muito difícil, porque justamente ela está nesse ritmo, ela vive um ritmo completamente alucinado. O aluno ter uma atenção especial ao estudo, sentar, ter paciência, ler. E hoje em dia os alunos não têm muito essa paciência de pegar um livro e ler. Eles gostam de buscar tudo na internet ou no YouTube. A gente tem que acompanhá-los e prestar atenção nos filhos, né? Porque às vezes você acha que ele está tendo notas baixas porque ele quer e na realidade está faltando um pedacinho ali da matéria que acabou não aprendendo direito e aí vai complicando e acaba tendo um estresse maior se você não percebe que realmente precisa de um reforço. Quando eu perco uma matéria na escola que eu acabo não prestando atenção, o reforço me ajuda, ele me ensina a matéria que eu perdi. Ele só vai parar quando realmente ele falar que ele, numa prova, né, que ele tire uma nota satisfatória, que eu perceba que realmente ele não precisa mais. Até então, vai continuar. Eu vou me esforçar, porque se eu não me esforçar, depois eu que vou mal na escola, e isso vai agredir meu futuro e eu não vou conseguir ser uma pessoa boa. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Uma das maiores dificuldades que eu tenho encontrado nos meus alunos é a falta de compreensão ou paciência para ler, ou conseguir se concentrar, né, no estudo. O tempo para ter uma preparação para uma prova varia muito do aluno. Muitas vezes o aluno ele é focado, estuda, né, estudioso, mas às vezes ele tem uma dificuldade pontual. Aí nesse caso, umas 2 ou 3 aulas é o suficiente para passar a matéria. Mas muitas vezes o aluno, a dificuldade dele é conseguir sentar e estudar. No caso, eu recomendaria um acompanhamento escolar. Assim, quanto antes, melhor. Pode colocar 1 vez por semana, 2 vezes por semana, porque aí o professor particular vai estar disposto a tirar dúvidas de várias matérias, ou então até auxiliar nas tarefas. Bom da educação é que assim, o importante não é necessariamente o resultado, embora o mercado te exija isso, tipo, você precisa de alunos que passem no vestibular, número. A educação de verdade mesmo, ela não está aí, ela está no processo, como você faz a coisa. Então, uma coisa que eu aprendi desde o colégio é aula dada, aula estudada hoje. Então, o aluno chegou do colégio, aprendeu matéria nova, tente revisar essa matéria pelo livro ou pela internet, de alguma maneira, para que o seu cérebro consiga, a um longo período, absorver melhor essa matéria e não estudar apenas de véspera, porque geralmente o aluno estuda, faz a prova e no dia seguinte não lembra mais. Então, quanto antes você estudar melhor essa matéria, melhor. Ele tem melhorado bastante, tem conseguido acompanhar, né, toda a evolução. Agora entrou em álgebra, então já complica um pouco mais e ele está conseguindo acompanhar. O que a gente aprende agora, a gente leva pela vida inteira. Muito bom. Quero agradecer ao Colégio Saint-Exupéry, que permitiu que a nossa equipe entrasse, conhecesse um pouquinho do dia a dia das crianças e da aula. O professor de História é muito querido, muito simpático. Obrigada também pelo carinho. Obrigada ao Diego, à família do Diego também por ajudar, né, e falar um pouco do que está acontecendo na casa deles, na intimidade deles. E um grande beijo para a Thaís também, que é uma professora particular
tão doce. Essa é querida, viu, Natécia? Agora, a gente ali ouviu algumas coisas, né? Da falta de atenção. Isso ficou na minha cabeça. A falta de atenção, às vezes, pode ser realmente um déficit de atenção. Pode, precisa que ficar precisa atento. ser cuidado. Isso. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é assim, se a gente percebe que tem um déficit de atenção, que seja um nível de necessidade de tratamento mesmo ou não, o importante é que a criança entenda, o adolescente entenda que ele vai ter que achar uma forma de lidar com isso dentro dele. Ele pode fazer isso sozinho, às vezes consegue, quando é mais leve, ou precisar de um profissional. Mas no final, um professor que ensina só a matéria, que ele acabou não conseguindo prestar atenção na escola, claro, em termos de nota, de passar de ano, resolve, mas não ensina para ele como é que eu lido com a minha falta de atenção. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a falta de atenção vira um álibi, sabe? Ah, eu não consegui bem porque eu não consigo prestar atenção. Justifica o mau desempenho, né? Mas, na verdade, se a gente percebe que existe uma dificuldade de atenção, isso faz com que, tem que fazer, o ideal seria fazer com que a gente tomasse alguma iniciativa para superar a dificuldade. Descobrir uns mecanismos para você fixar algumas coisas. Isso, exatamente. Seja uma música. Aliás, eu vou dar uma dica para as mães. Eu tenho estudado bastante história com a Carol e outras matérias através de vídeos que tem na internet, gente, com música. E você decora a música e canta a música e depois... E filmes. Os filmes são maravilhosos, que contam muita coisa bacana, né? Porque então, quando pega pela emoção, recursos, né? Quando pega pela emoção e aquilo faz mais sentido. Então, você junta a matéria com uma melodia de uma música que você gosta, fixa muito mais fácil mesmo. Né? E o nosso cérebro é muito plástico. Então, uma pessoa que tem a dificuldade de atenção pode procurar, muitas vezes com ajuda profissional, outras vezes não, achar formas de suprir um pouco essa falta. E o reforço escolar, esse que é mantido com frequência, que às vezes os pais não têm o tempo de... Eu acho importante, pelo menos uma vez por semana, pai, mãe ou um profissional olhar e dar uma supervisionada. Como é que está de lição, quais são as suas dúvidas. Esse reforço escolar, dessa forma, é benéfico? Dessa forma contínua, você diz? Eu acredito que não, porque quando se torna contínuo, vira uma rotina, deixa de se olhar qual é a dificuldade naquele momento e vira um suporte sempre, um apoio sempre. Vira muleta, né? Vira muleta, exatamente. Então, o Hélio Roberto Poloni, ele diz o seguinte: bom dia, Cláudia, está linda de azul, obrigada. Comento sobre esse assunto que hoje os pais estão bastante falhos na cobrança diária das responsabilidades dos seus filhos. Muitos filhos não são cobrados pelos seus deveres escolares, nem mesmo possuem horário determinado para os estudos. É importante ter horário determinado? É muito importante. Ele diz, acabam correndo atrás ou tomando ciência apenas no final do ano. Alguns acabam até realizando os trabalhos escolares em nome dos seus filhos. Outra questão, o meu irmão é professor de matemática e o governo acaba orientando a não repetência. O que a doutora diria disso? A não repetência eu acho completamente absurdo e prejudicial para todos os alunos. Um aluno tem que merecer passar de ano não só pelo empenho dele, como ele precisa atingir um nível acadêmico para poder passar de ano, para poder até aprender. Senão vai virando uma bola de neve das dificuldades que não tem mais fim. Né? E ter o espaço para um horário, olha, a criança vai chegar da escola, até tal horas não vai fazer nada, não vai ligar a televisão, é importante. Aquele espaço é para estudar. Né, delimitar é importante, sim. E é bom que seja logo depois da escola? Não é bom que ela dê uma relaxadinha? Depende da criança. Tem uns que preferem chegar e já resolver tudo. Então, isso a gente pode ter a flexibilidade de ajustar com o filho de acordo... Inclusive, você tem 2 filhos diferentes, podem ser horários diferentes. Okay. De acordo com cada um. A Vitória Naufal, ela é de São Paulo, pergunta: se um aluno aprende muito rápido e um outro que não aprende, ela diz, é bom os dois estarem juntos? Um bom aluno é bom andar com um outro que está com mais dificuldade? É ótimo, porque pode virar uma dupla colaborativa. Né? E tanto para o que aprende muito rápido vai se beneficiar ensinando e respeitando o ritmo do amigo, como o que aprende mais devagar vai ter um catalisador, né? Como aquele que puxa a maratona também, ajudando ele no estudo. Então é uma dupla muito boa, os dois têm a ganhar. Ótimo. Eu costumo falar para minha filha assim, olha, você tá num grupo que seja sempre para ser luz, tem que ser, não pode porque o amigo não estuda, o que é bom começar a ir pro lado do que não estuda também, né? Sim. A Tereza Marques, ela é de Ipu, no Ceará. Ela diz, minha filha de 14 anos tem muita dificuldade no aprendizado da escola. Ela é desligada, o que devo fazer? Primeiro, o ideal seria fazer uma avaliação. Né? Pode ser até com um neurologista, se for mais acessível do que um psiquiatra, dependendo do lugar, não tem disponível. Fazer uma avaliação
qual é o nível da falta de concentração dela, para ver se é algo que possa suprir com a parte comportamental ou se precisa entrar com medicação e acompanhamento médico. A Juliana Oliveira Fagundes, ela quer uma resposta prática. Boa tarde para todos aí do Vida Melhor. A minha pergunta é, o que fazer com aquela criança ou aluno que não gosta de estudar, não se dedica, não faz as lições e no último trimestre se esforça, estuda bastante e passa de ano? Como fazer com que esse aluno tenha o hábito de estudar diariamente? É difícil ser pontual, essa resposta é muito longa, mas para ter uma ideia é como se fosse, meu pai usa esse exemplo, um funcionário que trabalha só no final do mês para ganhar o salário. Essa é a postura que esse filho acaba tendo. Então, o importante é que ele tenha prejuízos ao longo do ano, porque o prejuízo para ele está só em repetência. Ele tem que ter prejuízos ao longo do ano para sentir que ele tem que ir fazendo o tempo inteiro, né? E oferecer mais dele mesmo. Agora, precisa também dar uma olhada se tem alguma dificuldade além do normal. Mas se ele consegue no final do ano dessa corrida e recuperada, eu acho que não, acho que é muito mais uma coisa comportamental. A Josiane Aparecida Prece dos Santos, ela é de São José do Rio Preto, diz: meu filho tem 12 anos, está na 7ª série e tira notas máximas. E agora, eu acho que sempre tirava, e agora não quer estudar nem fazer tarefas. Ah, tá. Então vou ler tudo de novo. Tá. Meu filho tem 12 anos, está na 7ª série e tira notas máximas. E agora ele não quer estudar nem fazer tarefas porque se acha inteligente sem estudar para as provas. O que devo fazer? Deixa, ele vai precisar ir mal para perceber que ele precisa estudar. É nessa hora que nós, pais, não podemos ocupar o lugar da percepção do filho. O filho vai ter que errar e perceber, cair para poder levantar. A gente não pode criar nele essa ideia, não, realmente você é acima, você é maravilhoso, é ótimo, não precisa se esforçar. Porque mesmo que ele seja muito inteligente, sem esforço, ele não vai conseguir ir para lugar nenhum. A Rosa Del Conte, ela está fazendo uma contribuição, ela disse que o programa Vida Melhor é um sucesso, hoje o assunto é muito fascinante, de muita valia para os pais, professores e, por que não dizer, para os alunos. É o que nós realmente esperamos, né? Que as crianças também assistam e entendam o quanto é importante elas se dedicarem e que elas realmente parem para pensar que não existe sucesso sem esforço, sem dedicação e a gente precisa lidar com as dificuldades. Né, com as coisas chatas. Sim, perceber que não vamos ser bons em tudo e lidar com isso. O que eu acho que é muito inaceitável na educação, pensando não só na família, mas em termos sociais, é aceitar a postura do filho que fala, eu faço o mínimo para passar. E aí acho que os pais têm que se questionar, você também faz o mínimo enquanto pai e mãe? É aceitável essa postura de fazer o mínimo necessário? Então esse é um ponto para cutucar um pouquinho para pensar. Essa postura é inaceitável. Agora, se faz o melhor que pode, tira uma nota mediana, talvez seja o melhor que ele pode naquela matéria. Também precisamos respeitar isso, né? Ok. A Lúcia Toledo é de Sorocaba. Ela diz, acho que meu filho de 17 anos está numa fase muito rebelde. Vejo que ele não estuda por pura preguiça e birra. Devo puni-lo pelo fato de ter que colocá-lo em um professor particular? Lúcia Toledo. Ela não precisa colocar em um professor particular, ele vai ter que arcar com as consequências. Se ela optar pelo professor particular, eu acho que é importante sim ela pensar no dia a dia. Se ele não está fazendo o mínimo dele, que estudar é o mínimo, não tem opção de não estudar. Então, se ele não está fazendo a parte do estudo, que prejuízos ela pode colocar para ele no dia a dia? O que não pode é um garoto de 17 anos falar, não vou mais estudar, cansei, para mim estou muito puxado e a vida continua ótima, ele continua tendo tudo. Né? Até um aprendizado completamente errado em relação à vida. Então é importante ela parar e pensar, nem sempre nesse caso um professor particular é uma boa. Quando o pai coloca um professor particular, é caro e é um investimento. Esse investimento deve ser de alguma forma descontado do filho? Por exemplo, num presente de aniversário, num presente de final de ano ou numa festa? Se o professor particular acabou sendo necessário porque o filho realmente não estuda e não por dificuldade, o pai até pode optar por isso sim. Né? Porque às vezes existe uma questão financeira. Olha, eu te dou mesada, mas eu pagando professor particular não tem como te dar mesada. Então é um custo a mais para a família. Mas se é uma decisão dos pais, então eles, na verdade, se existe uma dificuldade, não teria por que descontar do filho, né? Ok. Tem outras perguntas, Natécia, a gente vai passar todas para você depois. Tá bom. Muito obrigada por participar do programa, ficar aqui com a gente, ensinar tanta coisa, né? Agora a cabeça da gente fica assim cheia de novos aprendizados que a gente precisa colocar em prática. É muito importante a gente ouvir e aprender, mas mais importante é colocar em prática. Se a gente ouve, entra por um ouvido, mexe na cabeça e sai pelo outro, não é que entra e sai, né? Às vezes mexe na cabeça e sai e a gente não colocou em prática, foi em vão da mesma forma. Eu realmente desejo que não só você, mas como eu também, consigamos colocar em prática, porque isso é para o bem dos nossos filhos sempre. E eu tenho aprendido que não existe idade para colocar limite em filho, não, viu? Aliás, para colocar limite,
não existe idade, situação, condição. A gente tem que ser uma pessoa de limite sempre. É verdade. Até para as relações de amizade, relação conjugal, não é verdade? É isso mesmo. E limite não tem a ver com repulsa, com bronca, com raiva. Com tem a ver desamor. Tem a Então ver as com pessoas amor. acham que é desamor e não é amor. É amor. Bom, a Natércia Atiba, ela tá no site www.naterciatiba.com.br. O telefone é o 0 operadora 11 3815 4460 e no 0 operadora 11 3031 8909. E para você, mulher, mãe, eu recomendo Mulher Sem Script, que é o livro da Natércia, maravilhoso. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Muito bom. Volta mais vezes, que é sempre gostoso aprender contigo.